lembrança de uma foto postada na web. E colocou uma mulher bonita, com uma farda carnuda, onde seria: foda-se, sapa gorda, dizia o homem gargalhando. A vítima andava pela casa. E aqui ela já volta. Tem também uma questão que eu não posso deixar de comentar em relação à teoria, à técnica narrativa, o que ela consegue misturar. Porque o que ela faz? Ela começa aqui pelo xingamento, escuta a vaca cadela, e daí ela fala de um flash. Essa é uma tendência da literatura contemporânea, especialmente por conta do hibridismo dos gêneros. O que é o hibridismo de gênero que a gente trabalha no texto, na nossa disciplina mesmo? É essa mistura de, no texto literário, você colocar a mistura de, se forem receitas de bolo, fotografias, aqui na imagem de um flash, a questão da memória pelo meio, a questão de inserção de cartões postais, né? A mistura dos gêneros, colocar o gênero poema dentro de um texto em prosa. E aqui a Patrícia Mello também faz isso, quando ela coloca os anúncios de jornal, né? As histórias, as rememorações, tudo aqui dentro, né? Que são os fluxos de consciência. Por exemplo, aqui, o flash que ela tem é um fluxo de consciência, que é um pensamento, mas ela quebra aqui, parece que até que fica um pouco difícil, mas a gente consegue entender, porque ao tempo que ela está mencionando aqui o narrador, esses xingamentos, né, vem na cabeça o flash de uma outra situação que também é uma violência. Uma violência porque a internet acabou também se transformando nesse lugar que é um lugar que aparentemente, vejam que eu digo isso com muita ressalva, que aparentemente as pessoas pensam que é um lugar de terra sem lei. Porque eu tenho muitas minhas ressalvas. Essa não é a questão aqui. Mas a Polícia Civil do nosso país é uma das polícias, eu já vi um documentário mais que tem mais inteligência do mundo, inteligência de aparato para trabalhar. Então, se a polícia de fato quiser, né, a gente denunciar enquanto indivíduo da sociedade, a gente consegue descobrir, né? Então, aparentemente se pensa que a internet é um lugar de terra, uma terra sem lei, mas não é. E aí, olha só esses xingamentos, aí continua. Sapa gorda, dizia o homem gargalhando. A vítima andava pela casa, o marido atrás, trôpego. Dona Sapa, dona Sapa, dona Sapa, repetia ele. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Na frente dos filhos. Sapururu na beira do rio, cantava. Dá para carregar 2 quilos de laranja dentro de sua papada, dizia. Esse tipo assim, de violência também, né, que a gente vai muito da questão da violência física, mas é uma coisa terrível, né? Eu penso nos casos de crianças que vivem no nosso país, e isso chegam à tona, isso chegam até as estatísticas, e os casos que não chegam. Por hora era isso, novamente. Liga o teu áudio, Wilk. Bom, professor, dando continuidade, a gente vê que a Patrícia escreve os personagens femininos muito bem empoderados. A gente vê o caso da jornalista que não mede esforços, sair de São Paulo para ir para essa missão, para cobrir os casos de feminicídio lá. Engraçado também que ela tem um personagem masculino que ela descreve muito bem mesmo, que é o filho do dono do hotel, o Marcos. Ela escreve de uma sensibilidade, um garoto assim, bem diferente dessa realidade construída, diferente de lá daquela região. A gente tem os assassinos da Índia, os 3 meninos lá, o Abelardo, o Crisântemo e Alberto. Fugiu o nome do outro. Que estavam
traficando drogas, por isso que a Índia lá foi morta, porque presenciou desse recebimento de droga. E aí a gente já parte também para outra denúncia que ela faz no livro, que é esse tráfico de droga e a violência. Porque, olha, lá para ser uma como eu posso falar? Uma cidade assim longínqua, era para ser difícil o acesso à droga, mas a gente vê que a droga já chegou nesses lugares também. Mas é na fronteira. E então, mas olha, deixaram de barco lá. Olha, até onde o tráfico de drogas já se instaurou, né? E a gente vê que ela morre justamente por isso. Ela é violentada, mutilada, os seios, ela tem aquela agressão por parte desses 3 meninos e jogada no rio como se não fosse nada. Aí a gente já puxa também para outro descaso que o sistema descrito no livro faz, que é o abandono dos indígenas. Para esse sistema aí da cidade do Acre, que elas estão, o sistema não trata os indígenas como pessoas. É meio que como bichos mesmo, não ligam para essas questões. É tanto que no julgamento da morte da Índia, a gente vê o totalmente descaso. E a gente já tira também daí outra questão, o patriarcado em cima dessas minorias. Porque eles compram realmente a liberdade desses 3 meninos. A jornalista tem um relato que ela diz no livro, que ela vai pegar água e encontra os pessoal lá do júri conversando e bebendo, coisa que não poderia acontecer. E a gente já tira daí essa ideia de que quem tem dinheiro realmente compra a liberdade. E a gente vê que ela descreve isso na obra, mas realmente, aqui no Brasil, quem tem o poder não fica preso. Infelizmente, é uma realidade muito assustadora e presente aqui no nosso país. E ela faz também outras denúncias também, que é a matança da mulher e da terra, que é muito presente no livro. E a relação do real e do fictício. Porque, por mais que seja fictício, seja um romance fictício, a obra da Patrícia, mas nos remete realmente a essa realidade, essa tapa na cara mesmo com esses dados de feminicídio, essa exposição de informações, elas vêm nos arrebata mesmo, dá aquele, sabe, a expressão jogar um balde de água fria, é realmente quando a gente lê essa obra da Patrícia. Eu acho interessante outra parte também, é o uso da linguagem que ela faz na obra. É a linguagem muito real. Ela não mede assim, esforços, porque ela utiliza da linguagem regional dos índios, lá, e ela utiliza também de elementos linguísticos bem pesados quando ela descreve xingamentos e tudo, que é essa a realidade que a gente vê. Realmente as mulheres são muito violentadas, com xingamentos, a violência física também. E isso ela descreve muito bem no livro. Também tem a questão do silenciamento da mulher em relação aos abusos. A gente vê no começo o advogado levando aquele tapa na cara pelo namorado dela. E ela pega e aceita essa missão e acata. Olha aí a omissão e o medo dela falar. A avó dela não sabia do caso que ela tinha apanhado do namorado dela. É tanto que ela conta pro Ami onde que ela tá. E ele vai atrás dela. Olha esse amor doentio, essa perseguição que o personagem masculino tem. Essa sensação de domínio realmente sobre a mulher. Ele trata a personagem da jornalista como uma posse sua, tanto que ele vai atrás, promete os ares para ela voltar com ele. E ela, bem sensata, dona da razão,
não aceita e conta para a avó o que realmente aconteceu. E a avó dela, achei muito engraçada essa parte, que a avó da jornalista solta realmente os cachorros em cima do personagem lá, do amigo. Ameaça ele e tudo. E ele, não satisfeito com isso, gera uma exposição muito forte sobre a vida da jornalista. Ele pega e expõe os vídeos íntimos que ele gravou sem ela consentir e espalha nas redes. Olha aí uma violência também muito forte. A gente já tem outro ponto a discutir, né? Que é a questão da Lei Carolina Dickmann, que foi criada justamente por causa desse espalhar imagens de mulheres sem autorização delas, né? Aí cria-se esse momento da internet que é bem atual, que a gente vive, essa questão da internet. Inclusive, esse livro já foi lançado em 2019 e ele, antes disso, já teve esse problema com a Carolina Dickmann, né? Se eu não estou enganado, né, amigo? Que ela foi exposta na internet e foi criada uma lei para poder barrar. E hoje nós tentamos criar, né, o marco da internet, alguma coisa, eu não estou bem recordando do que é, mas para poder impor limites à internet. Porque quando no livro, ele divulga a imagem dela e tampa o rosto dele, que ela até fala numa frase bem pesada, que ele tampa o rosto dele e ela fica exposta. E a gente tem que procurar meios para poder acabar com isso também. E acaba que o livro retrata a realidade, como já vem retratando, nessa questão da internet, no uso da internet. É justamente como a professora pontuou antes, que a internet não é terra sem lei. Tudo que você faz na internet tem a sua consequência. É o fato do poder público não julgar com cautela esses casos. A gente vê o descaso totalmente do poder público sobre, principalmente nessa região do Acre que a personagem está. Quer falar alguma coisa, Bel? A Bel quer falar isso. Como o Wilg falou, que na justiça vence quem tem mais poder e dinheiro, né? Lembrei de bem perto mesmo, de uma conhecida, que ela foi mais, e dias depois, aliás, um tempinho depois, o marido foi solto. E não aconteceu nada com ele. Pra vocês terem uma ideia, que é muito revoltoso, né? Acaba sendo muito comum também. Porque aqui tem um trecho no romance que a narradora menciona sobre isso. Quem são essas mulheres? Ela chama até a delegacia de Covil, né? Que de fato parece ser um Covil, como eu falei, salvo algumas ressalvas. Por quê? Cada atendente passa uma ocorrência para o outro plantão. E aí, o que essa pessoa que está lá recebendo essa ocorrência vai pensar, né? É só mais uma. O que ela fez para merecer isso, né? E aí, isso é relacionado a essa falha do sistema e até o fato também de pensar que quem faz a justiça do país são seres humanos. E seres dentro do ser humano, aqui na mente, estão diluídas as crenças, as suas concepções de mundo, as concepções políticas, as paixões, né? Quando eu digo paixão, que encanta esse ser humano, que eu digo as coisas do mundo que fazem esse ser humano viver ali a sua vida. E aí, a partir disso, faz com que juízes tomem decisões, júris, e aí isso tudo pode ser modificado aos poucos, né? Recentemente, uma disciplina, a gente estava falando sobre isso e o aluno disse, professora, mas isso não tem jeito de ser dirimido, sanado, né? Da gente também refazer a história quando
você pensa em literatura e gênero, quando você começa a pensar nos estudos lá da Michelle Perrault, que é francesa, quando esses estudos sobre gênero na década de 70 começam a chegar aqui no Brasil, especialmente ali, para quem quiser dar mais uma pesquisada, a partir da ANPOL, né, que é a Associação de Pós-Graduação do Brasil inteiro, né? Então, estudiosas como a própria Luciana Zolin, que pesquisa a Patrícia Mello, né? E é uma estudiosa lá do Sul, lá da Estadual de Maringá. A própria Regina Zilberman também, no início, começou a pensar nessa questão de gênero. A Zaide Musar, que já não está mais viva, não está entre nós. Ela é uma professora, assim, que é uma das professoras mais empenhadas em pensar literatura e gênero. E aí, de fato, a resposta que eu dei para esse aluno é que sim, pode haver uma mudança, né? Mas essa mudança tem que partir aos poucos da escola, especialmente de casa, da família, mas, sobretudo, também da escola, a partir de qual gênero o professor vai decidir debater, independente se esse professor é o professor de história, de geografia, né, dessas disciplinas mais inclinadas às ciências humanas, né? Então, o debate, eu critico que às vezes está sendo muito usada a expressão desconstruir de maneira equivocada em algumas situações. Mas nessa situação aqui, é de fato para desconstruir toda uma ordem, né, que foi criada já há muitos séculos na nossa sociedade. E aí eu digo especialmente no Ocidente, que é o que eu mais leio, mais tenho conhecimento, na falta eu leio muito. Mas aí fica esse pensamento que a gente tem que debater, que a gente não tem que, às vezes, ouvir determinados impropérios na nossa própria família, no meio que a gente convive, né, de questões relacionadas ao machismo. E assim, é desse jeito, aos poucos, né, um trabalho de formiguinha. Tá calor aí, né, Bel? Assim como tá calor, eu não sei, só o parênteses, não sei se pode ir isso no grupo, né, que tá sendo gravado, mas como o professor adora contar a causa, né, eu saio de Colinas é quente, eu venho para Teresina também é quente, né? Enfim, só uma reclamação do dia sobre o calor. Mas por hora era isso que eu queria falar assim, novamente. Professora. Não se preocupe, falar do calor é normal. Denilson. Denilson. Qual o tempo que está aí? Professor, eu queria ler um trecho do livro. 40. Tá. Eu queria ler um trecho do livro. Pode ler, vou ficar à vontade. Tá, só um minuto. Em relação ao tapa, que eu acho que foi quando tudo veio à tona na cabeça da advogada. Ela começa assim: aquele tapa iniciou uma nova fase na nossa relação. Foi como se rompesse o dique que represava a violenta saudade que eu sentia da minha mãe. O tapa, de certa forma, nos reconectou. Somos feitas da mesma matéria. Foi o ensinamento daquela bufetada. Dali foi um pulo para abrir, pela primeira vez, as caixas que minha avó manteve limpas, catalogadas e enumeradas durante anos, com material mais que suficiente para fazermos um museu em homenagem à filha morta. Nesse sentido, aquele tapa surgiu uma espécie de renascimento dos meus mortos. Todos que dormiam dentro de mim acordaram com fome. Nesse parágrafo mostra aquela relação que ela queria muito esquecer o passado, pela dor, né, claro, ter a mãe, de ser filha de uma mãe que foi assassinada pelo esposo. E da mesma forma que ela surgiu esse sentimento, essa vontade nela, também surgiu a vontade de combater o machismo do Amir, que é o companheiro dela. Foi isso que eu entendi nesse parágrafo. A senhora podia comentar um pouco? Seu microfone, professor. Posso comentar, sim. Só me situa a página aqui no
PDF para eu reler aqui. Professora, página 21, mais ou menos. Sim, É logo antes do alfa. tá. Tô chegando lá, que eu tava perto. Antes do alfa, né? Isso, volte 2 parágrafos. Tá. Já achei aqui. Aquele tapa. Aquele tapa. Tá, eu vou. Ah, a primeira questão é que estiva do romance quando nos é informado que não existe, né, quando ela diz que ela é feita da mesma matéria que a mãe, que é ser mulher. E é interessante que por ser mulher, né, aí vai de novo o fato sociológico, né, que quando nós, mulheres, né, reivindicamos assim, o nosso direito, que nós não somos para ser feitas de boa, para sermos idiotas, para nenhum homem passar em qualquer fila de qualquer lugar na nossa frente, né? E quando a gente reivindica isso, muitas vezes a gente é tida como histérica, como louca, que é como se fosse o correto seguir a receita que a sociedade dá para a gente, né? Que é ser submissa, não reclamar. Então, quando ela vê que ela é feita da mesma matéria que a mãe, essa mesma matéria eu entendo que é ser mulher e que ela pode sofrer, que é possível sofrer essa violência, na verdade, de qualquer homem, de qualquer profissão. Que aí relaciona outros trechos do livro, vai dizendo as profissões, quando ela fazendo a planilha dela, as profissões tinha de tudo. Pedreiro, como eu falei, o marido da Maria da Penha é professor. Então havia pedreiro, pintores, comete violência contra as mulheres, e trecho faz com que, na verdade, ela se reconecte com a mãe. É meio paradoxal dizer que o tapa foi uma coisa, foi na verdade um gatilho, né? Eu vejo esse tapa como, se pensar a partir da psicanálise, esse tapa na verdade é um gatilho, porque quando a gente tem um trauma, imagina um trauma dela, ter a mãe dessa maneira traumática. E aí o tapa foi esse grande gatilho que fez ela se reconectar com a mãe, mas essa ligação, novamente, para mim não é vista assim como boa, né? Porque acaba que ela vai sofrer e ela vai ver que, às vezes, para nós mulheres também, tudo pode estar por um triz, né? Porque alguém escreveu aqui no chat alguma coisa do tipo, né? Que ele parecia perfeito, né? Era o namorado perfeito, foi a Kate. Que ela não entende como podia fazer algo do jeito, né? Mas é o que acaba acontecendo também com a maioria dessas situações, né? Quando a violência começa a acontecer. Tá, deixa eu ver o que mais aqui. Essa parte final desse parágrafo também eu vejo assim como se fosse meio que muito paradoxalmente, esse tapa vai agir, vai surtir um efeito de resistência, né? Que é quando ela vai, parece que acordar e todos esses fantasmas acordam dentro dela, né? É mais ou menos assim que eu entendo esse parágrafo, né? Especialmente por conta do tapa ter sido o gatilho, como eu já mencionei, né? Para acordar tudo que estava adormecido. E quando a gente revive um trauma, recorda alguma coisa do passado a partir de um gatilho, não foi porque a gente pediu, quem sofreu qualquer espécie de trauma. Então, essa obra também pode ser estudada a partir da psicanálise, né? Mais um viés, mais uma vertente para estudar mulheres encarnadas. Acho que é isso. Não sei se eu contemplei o comentário. Eu também entendi da mesma forma.
que foi aquele gatilho para ela acordar e decidir que não iria ter o mesmo destino que a mãe. Os meninos estão aí? Meninos. Oi. Oi, meninos da direção. Professor, em relação à capa do livro, ela muito bonita, juntou a deusa de Vênus Uhum. e Oxu, é isso? Sim, sim. Uma deusa africana. Eu achei Sim, muito também. lindo. É. E Sim. E a separação dessas mulheres, né? É como se elas estivessem montadas ali, né? Como se fosse um quebra-cabeça. E por elas estarem de cabeça para baixo também, né? Que na verdade toda essa violência deixa o mundo mesmo das mulheres assim de cabeça para Voltei, baixo. gente. contemplou dois mundos. Uma deusa de Sim. origem africana e uma obra-prima lá europeia. Sim, do Renascimento, né, europeia, né, que é a Vênus, né? E é justamente para mostrar isso, que independente da origem, né, claro que a gente sabe que tem um grupo de mulheres que sofrem mais violência, mas é como se fosse para contemplar essa ideia, né, de que tanto essa mulher, essa deusa, né, de origem europeia, do Renascimento, quanto que a mulher, né, aqui de origem africana também pode sofrer violência, né? E as partes do corpo também desmontadas, né? É porque eu vejo assim como de fato ela quis causar, né? Exato. Porque em muitas situações, né, recentemente foi encontrada uma mulher dentro de um como é que a gente diz? Um objeto, né? Ele fez como se fosse uma mesa de concreto e concretou a mulher lá dentro. Eu até, quando eu estou longe de casa, eu prefiro não ver esse tipo de notícia, porque eu já fico mal diariamente, assim, com choro aqui, né? Aí se eu vejo um cachorrinho apanhar na rua, eu choro. Aí eu não quis ir a fundo, que eu confesso que eu queria saber como é que a polícia descobriu que justamente a mulher foi concretada ali, a companheira dele, para não o odor não se espalhar, né? Mas a polícia acabou descobrindo, eu não acabei não sabendo mais detalhes, que era uma notícia de uma página de jornal do Instagram, e eu perdi depois a notícia. Eu acho que é também, assim, eu vejo que é para dar esse choque na gente, essa capa e essa arte. Né? Um dia eu ainda vou entrevistar a Patrícia Mello, ou quem sabe eu encontrar com ela lá pela Europa, na minha próxima viagem para lá. Aí eu entrevisto. Ou num evento nosso, né? Quem sabe a gente traz ela num evento online para Colinas, assim. Mais alguma coisa? Gente, só tenho uma questão sobre mim. Eu vim de. É um choro, né, da pessoa. Eu vim de Colinas para Teresina de madrugada. E eu tenho uma reunião 8 horas, que eu já vou tentar deixar para 8h30, que é coisa aqui do pós-doc. Então, eu queria aproveitar essa horinha assim para descansar, pelo menos à vista, né? Não sei se vocês ainda. Se eu posso sair, se vai ser descortês, por favor. Não, tá ótimo, professora. Obrigado pela sua presença. Vocês ainda vão ficar ou tinham tempo para esse debate? Uma hora, eu acho que já foi. Já, É o Wilg. uma hora, realmente. Wilg. Acho que estão com problema nas técnicas. Uma outra reunião hoje, né? Como eu disse, era 8. Eu vou tentar
atrasar um pouco para 8h30. Posso ir? Eu quis sair. Professora, a gente pode. Ah, tá. E aí não tá na UEMA. Ah, mas também o EMA não é garantia nenhuma, né? Olha eu falando, mas que no dia da entrevista com a Aline Pay, a primeira coisa que aconteceu, a minha internet caiu aí na UEMA. Tá certo. Eu que agradeço por vocês lembrarem de mim, né? E entenderem que os meus comentários são pertinentes. Obrigado, professor. Obrigado pela dica de livro também, de leitura. Então tá, gente. Tchau, Bel. Tchau, Thiago, Denilson. Beijo. Até quinta. Gente, tem quanto tempo? Tá tendo aula agora? Tá, tem que ir ainda. Vou ter que sair correndo para voltar para o EMA. Tá.
fiquei muito impressionado com a leitura. É uma leitura que, em alguns pontos, chega a ser incômoda, é muito forte, mas também necessária. E algo que eu não acho que está muito longe da gente. A gente presencia situações onde a mulher é sempre deixada de segundo plano. Só isso. Mulheres deveriam ler essa obra, né? E entender bastante sobre tudo isso. É verdade. Porque, assim, a gente fica chocado com os palavrões, né? Mas há um motivo para que os palavrões estejam lá. E Vai é muito a além. realidade vivida por muitas. Já deu uma hora?